Bom dia a esse povo que me ouve agora. Me apresentei ontem para vocês, que foi o primeiro dia, onde eu postei alguma coisa em relação à palavra de Deus. Eu só fiz aquilo ali em um ato em que eu estava tentando me expressar, porque as pessoas que deveriam ter um compromisso com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, eles estão tendo compromisso com várias outras coisas. Eles querem ser líderes, eles querem poder, eles querem autoridade. Alguns estão usando essas autoridades dele e o nome de Jesus para ganhar alguma coisa. Uns se candidatam, outros compram seus carros de luxo, e outros, quer dizer, estão melhorando seu status de vida. Então eu estava simplesmente falando a respeito do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que está sendo apagado, está sendo burrado por essas coisas. Quando o Senhor Jesus Cristo ele vem na terra, ele começa a pregar o Evangelho, aos 30 anos de idade, foram 3 anos de ministração, mas bem, nós que somos cristãos sabemos disso. Durante esse período de ministração, o Senhor nunca pegou para ele nem sequer um dízimo ou uma oferta que fosse em benefício dele. O povo arrecadava e nós não vemos Jesus sujar sua mão com dinheiro. Inclusive ele nos dá um exemplo através de Pedro, quando ele é cobrado do imposto, que vem os soldados cobrar o imposto de Jesus, e Pedro chega assim, estão aí cobrando o imposto, o que eu posso fazer? E Jesus Cristo manda que ele vá ao rio, jogue o anzol, pegue o peixe, do primeiro peixe ele tira o dinheiro para pagar o imposto. Então eu entendo ali que Jesus Cristo ele não quis de maneira nenhuma se sujar com os bens dessa terra, porque a palavra de Deus, Jesus Cristo não pode ser mentiroso. E ele fala que nós não podemos servir a dois senhores, não podemos amar a Deus e a riqueza. Quando nós pregamos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, nós pregamos uma coisa ao qual ele nos chamou de ministro, mas não por isso nós devemos, é uma ministração gratuita, ministro, uma ministração gratuita, porque o nosso salário já foi pago, que é a mansão celestial. Nós temos que receber de graça da parte de Deus e de graça nós passarmos por ser humano, porque isso é um mandamento de Jesus. E ele fala isso por intermédio da palavra dele em várias ocasiões. Ele fala a respeito disso quando o servo um homem vem pedir a Pedro e a João que derrame sobre ele o dom do Espírito Santo, que ele estaria depois disposto a pagar alguma coisa. Isso é errado. Então nós estamos vendo que o Evangelho ele tem mudado de figura. Hoje em dia as pessoas têm maquiado muito o Evangelho, têm sujado muito o nome de Jesus Cristo através dos seus bens particulares que eles querem adquirir. Eu fico imaginando quando um servo de Deus coloca o joelho no chão e pede, Senhor, me dá um louvor, me dá um cântico, e o Senhor dá esse louvor para ele de graça. Rapidamente ele coloca num disco chamado CD ou DVD e ele vai começar a vender o que ele recebeu de graça do Senhor. Eu sou pastor hoje em dia pela misericórdia de Deus, mas eu sou cristão há muitos anos. E eu nunca comprei um pão sequer que fosse com o dinheiro da igreja. Tem pessoas que me conhecem, tem pessoas que me amam, tem pessoas que me odeiam, porque eu sou baseado na verdade. E era o que Jesus Cristo fazia na época. Ele manifestava nas pessoas o amor para quem tinha compromisso com a palavra e o ódio para quem tinha compromisso com o mundo. Quem crucificou Jesus Cristo foram os sacerdotes. Foram uma cúpula de religiosos que pegaram em Jesus Cristo um ponto fraco para satisfazer o seu ego. Vamos pegar ele agora, vamos botar ele na cruz para que não venham outros querendo tirar a autoridade que lhe foi dada na terra. São pastores, como diz no livro de João, que se denominam, que falam entre si que são pastores, organizam uma mesa, e essa mesa, Jesus Cristo cita ela no Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículo 6 em diante, quando ele fala, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócrita, como está escrito, esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, estão negligenciando os mandamentos que são de Deus. Quer dizer, as pessoas sentam numa mesa redonda e começam a decidir o que é certo na vida das pessoas. Na nossa igreja vai ser assim, na nossa igreja vai ser assado. Isso na igreja de vocês, porque na igreja de Cristo não é assim. A igreja de Jesus Cristo, a doutrina pertence a Ele. E na doutrina de Jesus Cristo, nós temos que cumprir os mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Eu conheço inúmeros pastores que não cumprem a doutrina de Jesus. Entre a doutrina de Jesus Cristo, ele deixou uma coisa bem clara, bem explícita, que são 139 mandamentos só no livro de São Mateus. Eu quero fazer uma pergunta aqui aos pastores renomados, de nomes e renomes, se eles entendem essa palavra, se eles entendem o versículo de Jesus Cristo, quando ele fala que as pessoas não oram de pés, gritando nos cantos das praças, nas ruas, nas esquinas, porque já ganharam o seu galardão. A mesma coisa, esses cantores que provocam mega shows, megas eventos, esses eventos, show gospel, show da fé,
O Senhor fala que já receberam o vosso galardão, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celestial. Então eu fico imaginando, o que esse povo imagina? Você já cobrou o seu galardão aqui na terra? Você já cobrou o seu ingresso para o seu show? Você já cobrou o teu valor pelo seu CD de pregação ou pelo seu CD que foi cantado, por essas coisas? Então o Senhor Jesus Cristo hoje quer fazer uma pergunta para esse povo. Esse povo que está vivendo de um centro comercial chamado Evangelho. O Senhor Jesus está perguntando para você, aonde está baseada a sua fé para isso? Aonde você tem pisado, será que Jesus pisa contigo? Aonde você tem sentado, será que Jesus Cristo tem sentado com você? O que você tem falado nos seus lábios, será que o Senhor Jesus Cristo tem falado através das suas bocas, da boca da gente? O que você tem comido, será que Jesus Cristo tem santificado? Será que nós não temos emprestado a nossa vida para viver dolosamente, através do engano? Dolosamente porque eu tenho certeza que as pessoas que estão fazendo tais coisas, estão fazendo ciente que está errado. Se fosse um membrozinho de igreja, se fosse uma pessoa qualquer, talvez não acontecesse isso, mas eu estou falando dos religiosos, da cúpula, de quem está em cima. O Senhor Jesus Cristo, ele fala, quando tu fizer a tua esmola, ou seja, quando você fizer a sua oferta, não saiba a sua mão direita o que fez a esquerda. Quando entrares no teu quarto, entre em silêncio, ora em silêncio. Quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto. São mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Mas o povo tem mudado isso. Embora eles saibam que essa é a doutrina de Jesus Cristo. Aí eles falam, não, mas não precisa, não precisa. Desde o início de tudo, Satanás ele tem usado a palavra. Lembra o que ele falou para Eva? Foi assim que o Senhor teu Deus falou, que não pode comer desse fruto. Ah, você não vai morrer não. E começou a transformar a palavra de Deus em uma coisa que era satisfatória para o homem. Hoje em dia está do mesmo jeito. Hoje em dia o Evangelho está do mesmo jeito, está saturado. Na química, existe um ácido chamado ácido sulfúrico. Esse ácido sulfúrico, ele é limpo, parece uma água cristalina. Ele é tão puro, esse ácido, que ele é usado para firmar o pH. Quem entende de galvanoplastia, entende um pouco de química, está entendendo o que eu estou falando. Esse ácido, ele é o nível do pH. Ele zera o pH, eleva, diminui, eleva, ele é o que purifica. Ele é cristalino, mas ele mata. Tem muita gente que está pregando ácido sulfúrico e não está pregando a palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu quero te dizer uma coisa. O Senhor Jesus Cristo, ele plantou dentro da nossa vida, da nossa cabeça, vocês que são mais informados do que eu, que usam mais a internet do que eu, puxe na internet, está escrito lá, ó, cerebelo. Na caixa cefálica nossa, existe um centro do miolo que está escrito lá, cerebelo. E dentro desse miolo tem uma árvorezinha que é denominada árvore da vida. Essa árvore da vida foi plantada dentro da nossa consciência. E a corrupção evangélica está querendo entrar na nossa cabeça para matar a árvore da vida que o Senhor plantou dentro de você. E nós temos permitido. Porque nós temos colaborado com essa falcatrua. Prometem uma série de coisas. Eu quero ver um pastor renunciar ao salário pastoral para pegar o evangelho de compromisso sem receber. Mande essa elite, esse povo todinho aí que tem se corrompido mediante o evangelho da palavra financeira, em uma empresa corrupta chamada evangelho, que supostamente eles chamam o evangelho de Jesus Cristo, e não é do Senhor Jesus Cristo. Vamos voltar lá, dai de graça que de graça recebeste. O povo tem comercializado isso de uma maneira tão suja, tão prepotente, tão diabólica, que o diabo nem precisa mais fazer parte dele. Tenho dito a vocês, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vós errais, porque não conheceis a Escritura. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, não são palavras minhas não. Eu não uso livro nenhum para pregar o Evangelho. Inclusive tem uma ciência aí que é a teologia, a ciência que estuda Deus. Não tem como você estudar Deus, porque Deus é o tudo que do nada se fez. Não tem como você estudar quem te criou. Ele está acima de tudo e de todos. E Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. O nome dele é o grande eu sou. E eu quero te falar uma coisa. O Senhor, por intermédio do apóstolo João, ele fala que os tais que não confessam que Jesus Cristo veio em carne, não é da parte dele, pelo contrário, são anticristo. Eu quero te dizer uma coisa. Quanto tempo você não escuta essa palavra na igreja, que Jesus Cristo veio em carne e osso?
que Ele é o Filho de Deus manifestado na terra, que Ele purificou o homem do seu pecado, Ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia e subiu ao Pai. Quanto tempo você não escuta isso? Eu fui numa igreja há pouco tempo, essa igreja estava pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e eu fiquei abismado. O rapaz falou que é Evangelho. Ele pregou 53 minutos, e ele não falou o nome do Senhor Jesus uma vez. Elias é um profeta de Deus, muito bom, mas não morreu por mim na cruz do Calvário. Moisés não morreu por mim na cruz do Calvário. Josué não morreu por mim na cruz do Calvário. Isaías não morreu. João Batista não morreu. O compromisso do Evangelho, o nome do compromisso do Senhor Jesus Cristo é o Evangelho, e o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é o que dá vida eterna, porque Ele é quem dá a salvação do ser humano. Estão fazendo pirâmide, estão fazendo várias coisas. Eu não me corrompo nesse sentido, não. Eu acho que a gente tem que mudar os nossos preceitos do que é adorar a Deus em espírito e em verdade. Vamos tentar voltar ao primeiro amor. Me entristece muito ter que falar dessas coisas, porque eu queria estar aqui falando era bem de todo mundo. Pô, esse é um servo de Deus. Um abraço ao Jean Ribe Pegarim, se ainda estiver pregando o Evangelho de Salvação, ao pastor Eli Reconfim, lá de Limeira, que pregava o Evangelho de compromisso, não sei se ainda prega. Não deixe esse povo corromper vocês não, meus irmãos. Viu o pastor Carlos Alberto de São José dos Campos, esse pastor Bill, pastor Severino de São José dos Campos, entendeu? Um homem de Deus, um homem que não tem uma perna, mas quando prega ele é um gigante no púlpito, só falta correr pelo púlpito. Servo de Deus, nomado e renomado, um homem que me ensinou que a alma do ser humano não tem diferença para outra, ou seja, a alma do mendigo, de um andarilho, é igualzinha a minha e a desses homens de seus ternos lindos, suas gravatas, Pierre Cardin, seus sapatos importados. Vamos ter um compromisso, meu irmão, com o Senhor Jesus Cristo. Vamos voltar a ser adoradores de verdade. Eu estou com vocês em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos.